Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalizo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Lembrando que nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Temos diversos produtos de recomendações, incluindo o Top Renda Fixa, que são recomendações de renda fixa e tesouro direto, o Top Fundos de Investimento, que são recomendações de fundos de renda fixa, multimercado, ações e fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Renda Fixa, do Top Fundos e do Invista em Ações, para quem quer montar carteiras diversificadas de investimento, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, e o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Deixo, como sempre, aqui também a parte dos relatórios grátis, inclusive essa semana eu vou puxar o relatório aqui do Itaú, trazendo os resultados do ano passado, né? Todos os meses a gente traz alguma novidade gratuita, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho de análise, com abordagem mais fundamentalista. Para baixar qualquer um dos relatórios é só colocar o nome e o e-mail de vocês, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing semanal, e colocando o celular nós convidamos vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição, né? A gente teve um volume absurdo agora no carnaval, tá pessoal? Essa semana a gente já ajusta todo mundo que pediu para entrar na listagem. Para quem ainda não pediu, é só seguir o passo a passo que vai estar na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente. Hoje, pessoal, eu quero trazer, eu tenho recebido bastante pedidos de dicas de leitura, tá? A gente tem o nosso material educacional, em breve a gente vai lançar os nossos cursos também lá no nosso parceiro educacional, no Você Investidor, mas o intuito, né, é mostrar também como o mercado funciona e naquelas coisas que a Capitalizo acredita, né? Porque independentemente, né, pessoal, óbvio que tem pessoas que têm metodologias diferentes da nossa, ou bem diferentes da nossa, o importante é cada um ter uma metodologia ou seguir uma metodologia para atingir seus objetivos de longo prazo ou de curto prazo, se for operações de curto prazo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de metodologias de longo prazo, né? E eu acho bacana porque tem muitas questões que dão aqueles debates, né, homéricos, quilométricos e infinitos na internet, e um deles é em relação a essa questão do preço, se preço importa, se não importa, o que é caro, o que é barato. E na verdade, pessoal, quando a gente comenta a respeito dessas coisas, e é uma coisa que eu pessoalmente não gosto de fazer, eu não gosto de entrar nesses debates de sexo dos anjos, porque às vezes, da mesma forma que eu sou colorado, não tem como eu convencer um cara que é gremista a torcer pro Inter, nem ao contrário. Então eu acho que tem algumas discussões que o nosso papel não é querer convencer ninguém de nada, mas sim, né, pegar aquelas pessoas que se identificam com a nossa estratégia, que justamente essas pessoas tendem a ser os nossos clientes, tá? Então é isso que a gente quer no nosso material, nos nossos vídeos, não é empurrar nada na goela abaixo de ninguém, em goela abaixo. Não é isso que a gente quer fazer. Sinceramente, pessoal, o nosso objetivo não é mostrar que nós estamos certos, não é esse. Como eu falei, o nosso objetivo sempre é mostrar como funcionam as nossas estratégias e o que a gente entende que seja interessante ou que seja a nossa verdade para que as pessoas consigam atingir os objetivos delas. Porque eu posso, né, quem é nosso cliente sabe, a gente tem um histórico muito positivo, eu tenho um histórico muito positivo como investidor, porque sempre eu segui uma metodologia, e foi uma coisa que a gente sempre bateu desde o início da Capitalizo, nós temos a nossa metodologia. E me desculpe se parecer um pouco arrogante isso, mas não é, mas a gente tem que ter metodologia para ganhar no longo prazo. E é nisso que a gente acredita, tá? Então, tem uma das questões que são, como eu falei, que o pessoal tem muita polêmica em cima, para a gente não é polêmico, mas sim essa questão do preço. E muita gente pergunta, pô, Thiago, mas o preço importa, o preço não importa, como é que eu sei se importa, como é que eu sei se não importa? Para a gente, sim. Nas nossas recomendações de longo prazo, o preço importa. E justamente quando a gente consegue correlacionar o preço de mercado, que é esse da cotação, com o valor da companhia, esse é um dos grandes segredos para a gente ganhar dinheiro no longo prazo, tá? Então eu quero mostrar dois exemplos, pessoal, e tudo isso aqui vai servir para falar a respeito da minha dica de leitura. Eu não vou falar sobre a dica de leitura, porque quando vocês
lerem o livro, vocês vão entender a respeito disso, mas passar um pouco da nossa visão e por que a gente recomenda esse livro aqui para todo mundo. Então, primeiro, pessoal, o preço importa na nossa avaliação, sim. Uma coisa, pessoal, é o preço, tá? E outra coisa é o valor. Quando o Daniel, por exemplo, que é um dos nossos analistas, entende que o valor da companhia, que é o quanto a ação deveria valer, está acima do preço atual, ele entende que essas ações estão baratas. E quando o valor da companhia está abaixo do preço de mercado atual, ele entende que essas ações são caras. Então eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Um exemplo, esse aqui é o da WEG, que é uma empresa que a gente... Isso aqui, pessoal, eu não quero simplificar, tá? Às vezes o pessoal diz assim, Thiago, mostrem aí façam uma análise em 3 minutos, em 5 minutos, em 10 minutos. Aqui a gente não vai esgotar o assunto, né, pessoal? Não tem como fazer uma análise de 10 minutos. Né? Quem já viu o balanço de uma companhia sabe, por mais atalhos que a gente tenha, para entender de um negócio de uma empresa demora mais do que 10 minutos, demora mais do que 5 minutos. Mas só para a gente exemplificar aqui, de uma forma mais sucinta, temos o caso da WEG. O caso da WEG é um caso de receita crescente, margem bruta aqui sempre na casa dos 30%, margem EBITDA sempre acima de 10%, o EBITDA crescente, margem EBITDA aqui, desculpa, antes era margem EBIT, lucro líquido saiu de 558 milhões, foi para 1,3 bi, margem líquida sempre acima de 10% e ROI aqui sempre acima dos 15%. Então, a WEG, pessoal, é um caso que o Daniel, que é um dos nossos analistas, ele entende que seja uma ação barata. Mesmo que a gente pegue aqui a cotação da WEG, vamos pegar aqui a WEG desde 2000 e pegar nos últimos 10 anos. A WEG nos últimos 10 anos subiu quase 550%. Então, na avaliação do Daniel, mesmo com a WEG tendo subido 550%, ele entende que a perspectiva de crescimento desses números aqui da WEG é muito positiva. E que, a partir desse crescimento aqui da WEG, as ações vão continuar subindo. Por que isso, pessoal? Porque a WEG é um ativo de uma empresa que, na avaliação do Daniel, vai continuar melhorando. A empresa vai continuar crescendo. Daqui a um pouco, o Daniel poderia olhar para esses números aqui e falar, olha, a WEG tem subido bem, mas a expectativa dos próximos anos não é da WEG subir bem. Tá? Que seria um outro caso. Não é o caso na avaliação dele da WEG. Já no caso da Eternit, o que a gente tem aqui, que é uma empresa, quem conhece sabe que está numa situação ruim, a receita da Eternit não, até cresceu, depois começou a diminuir. Né? Hoje está abaixo do que estava em 2009. As margens da empresa vêm se deteriorando, inclusive nos últimos 2 anos margem negativa, e nos últimos 3 anos está dando prejuízo. Na avaliação do Daniel, mesmo a ação da Eternit tendo caído aí, se a gente pegar pegar de 2009 para cá, mesmo tendo caído aí 81%, na avaliação do Daniel, esses números aqui não têm expectativa de crescimento. Então, a ação da Eternit, apesar de ter caído, continua como uma ação cara. É isso que é caro e isso que é barato. Óbvio que existem milhares de formas, milhares de cálculos, milhares eu estou exagerando, mas existem diversos cálculos para, através da correlação da empresa com o preço, entender se está barato ou caro. Então, por isso que na nossa avaliação, o preço sim importa. O Daniel não quer recomendar empresas hoje, tá, que não tenham uma expectativa de crescimento boa. Da mesma forma que mesmo que a ação tenha subido 500 ou 600%, ele pode continuar recomendando. E se a gente for mais longe aqui, né, pessoal, no caso da WEG, se nós pegarmos aqui de 90, vamos pegar aqui de 2000 para cá, nem vamos tão longe, vamos de 2000 para cá, as ações da WEG subiram mais de 10.000%. E mesmo assim, na avaliação do Daniel, elas continuam baratas. Por isso que é importante sim entender do negócio da companhia, porque a partir do entendimento do negócio da companhia, a gente vai entender como investidor se vale a pena investir nessas empresas ou não. Outra questão que o pessoal comenta bastante e que é uma coisa que a gente acredita que no livro que eu vou comentar
daqui um pouquinho ele fala a respeito também, é que a questão do preço, né, o preço versus o valor, se o preço importa ou não, serve para qualquer investidor. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, pô, Thiago, mas eu coloco dinheiro todos os meses. Como é que eu vou saber o que está caro, o que está barato? Primeiro, dissocia simplesmente a ação ter subido ou caído em relação à questão de estar barato ou caro. E sim, pessoal, vocês podem gerir a carteira de vocês de forma com que vocês se posicionem naqueles ativos que vocês entendam que estejam mais baratos. Por exemplo, hoje, de todas as nossas recomendações do nosso produto lá do Invista em Ações, tem algumas recomendações que estão como manutenção em carteira. O que significa manutenção em carteira? Que os nossos analistas entendem que tem opções mais interessantes no momento do que aquelas. Não que aquelas lá estejam caras, que não é mais para comprar aqueles ativos, mas porque efetivamente vai se recomendar a compra de algum ativo que possa estar um pouco mais precificado, ele possa estar mais perto do valor justo dele, se pode recomendar ativos como a VEG, que na avaliação dos nossos analistas estão aquém do preço que seria considerado justo. Tá? Então, esse tipo de cálculo, de entender o quanto a ação deveria valer, que se chama valuation, precificação de ações, esse tipo de cálculo consegue trazer ou consegue diminuir a subjetividade dessa questão do preço versus o valor das companhias. Então, quem é nosso cliente sabe, eu comentei aqui há 2 semanas no caso da RB Brasil, né? Ela está lá nas nossas recomendações de longo prazo como manutenção em carteira. Então, mesmo aquele investidor que vai colocar amanhã 100 mil reais, 5 mil reais, 1.000 reais ou 100 reais que seja, a VEG continua como uma alternativa. Então, a gente não recomenda o investidor colocar mais na IRBR, e sim que ele coloque ações, coloque o capital lá na VEG, que na nossa avaliação, que na avaliação do nosso setor de análise fundamentalista, está mais descontada. Então, para a gente também isso não é verdade. Não quer dizer que a pessoa tenha pouco capital, que ela não possa agir como um grande investidor. Possa sim, pode sim, né? Porque a gente incentiva muito essa questão dos aportes recorrentes. Agora, o nosso aporte mensal não vai ser feito em qualquer ativo. E, obviamente, né, pessoal, sempre vai ter oportunidade. Sempre tem alguma coisa interessante. Porque, às vezes, a inflação está mais alta, tem empresas que se beneficiam com um cenário de inflação mais alta. Uma empresa que tem estoques, por exemplo. Quando o dólar está mais baixo, tem empresas que têm dívida em dólar ou que tem o custo dos insumos em dólar que se beneficia com o dólar mais baixo. Quando o dólar está mais alto, as empresas exportadoras se beneficiam com o dólar mais alto. Né? Quando o juro está mais baixo, tem empresas que se beneficiam mais. Setor de construção, setor de consumo. Quando o juro está mais alto, o setor de seguros, por exemplo, se beneficia mais, porque eles têm um ganho financeiro. Então sempre tem alguma oportunidade. O nosso papel é, entendendo essa questão mais macro, passar aquelas oportunidades que estão mais interessantes no momento, tá? E é justamente sobre isso que fala esse livro, que é o Valuation, Como Precificar Ações, do Alexandre Pova, que eu vou deixar, inclusive, o nome dele aqui nos comentários, né, para quem quiser anotar, que é esse livro aqui, que é uma leitura muito bacana, é uma leitura bem simples, para quem quer intensificar os seus estudos em análise fundamentalista e não ficar só naquela questão assim, é só o que o pessoal lá da Capitalista está dizendo, é só o que o Thiago está dizendo, é só o que o Daniel está dizendo. Não. Existem outras pessoas ou vários investidores que também são dessa vertente, que é importante sim a gente entender do negócio da empresa e precificar a ação, entender o quanto ela deveria valer para entender se é um momento bom ou não para comprar as ações hoje. Seja um investidor que vai fazer um aporte só, seja aquele investidor que vai fazer aportes recorrentes, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, sim, a gente acha interessante que o investidor faça aportes recorrentes. Tá certo, pessoal? Eu vou deixar, como eu falei aqui nos comentários, vai ter como um comentário fixado aqui o nome do livro. É bem fácil de encontrar, é uma leitura bem bacana também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários, podem nos chamar no WhatsApp, ou podem entrar em contato direto com a gente por e-mail, por telefone, que a gente bate um papo. Um abraço a todos e até mais.